Olá pessoal, nesse vídeo falarei sobre racionalização de denominadores. Temos aqui um exemplo, 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Isso aqui a gente serve para a resolução de um problema. Por exemplo, a gente chega a essa conclusão, a gente não pode deixar uma raiz no denominador de uma fração. Se não pode, a gente tem que dar um jeito de eliminar. Para eliminar esse radical no denominador da fração, a gente vai fazer o seguinte. Observem aqui o passo a passo. Primeira coisa, a gente vai fazer, colocar o traço de fração. E colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2. E aqui raiz quadrada de 2. E fazer essa multiplicação, ó. 1 vezes raiz quadrada de 2 dá 1, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Vou colocar em forma de potência. Vai dar a raiz de 2 ao quadrado. Só que raiz quadrada de 2, aqui o índice é 2. Esse 2 aqui, ó, cancela com esse 2 aqui, ó. Então vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 2 ao próprio raiz quadrada de 2. E esse 2 aqui, ó, fica ele sozinho aqui. Esse 2 aqui, que eu levei ao quadrado, daqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Em forma de potência, fica raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. O expoente 2 cancela com o índice 2. Aí o radicando some, aí fica só o número 2. Dessa forma aqui, ó. Aqui eu eliminei o radical na parte de baixo da fração. Na letra B, eu tenho 1 dividido pela raiz quadrada de 5. Primeira coisa, eu traço de fração e eu multiplico em cima, ó, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Multiplico em cima, multiplico embaixo. 1 vezes raiz quadrada de 5 dá a própria raiz quadrada de 5. E aqui vai ficar raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Raiz quadrada, o índice aqui é 2. Esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui, ó. Aí o radical desaparece. Vai ficar a raiz quadrada de 5. E aqui vai ficar só o 5. Dessa forma aqui, ó. A letra C. 2 vezes, aliás, 2 dividido pela raiz quadrada de 6. Primeira coisa a se fazer é o traço de fração. E repetir o radicando em cima e embaixo da fração. Raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6. Multiplica, né, ó. 2 vezes raiz quadrada de 6 dá 2 vezes raiz quadrada de 6. E raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 6, da mesma forma, ó. A raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado. Raiz quadrada, o índice é 2, esse 2 cancela com esse 2, ó. Quando cancela, esse radical deixa de existir. Aí fica só o número 6. Aqui vai ficar o 6. Lá vai ficar, ó, 2 vezes raiz quadrada de 6. Esse 2 aqui, ó, dá para simplificar por 2. Aqui também eu vou simplificar por 2. Simplificar e dividir pelo mesmo número. Então 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 raiz de 6. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Ó, essa é a forma, a racionalização correta de 2 dividido por 6. Esse último exemplo aqui, vamos ver aqui. Primeira coisa a se fazer é o traço de fração e repetir o radicando aqui de baixo, ó. Raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 8. Multiplica, né? Multiplica os de cima e multiplica os de baixo. 3 vezes raiz quadrada de 8 dá 3 vezes raiz quadrada de 8. E raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8 de novo, ó. A raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado. Raiz quadrada, o índice é 2, vai cancelar com esse 2, ó. 2, 2. Aí esse radicando some e fica só o 8.
E aqui só copia, ó, 3 vezes raiz quadrada de 8. O 3 não dá para simplificar com 8, se desse eu simplificaria, né? Quando não dá para simplificar, já é a resposta, ok?